Nesse vídeo eu vou te contar a história de uma captação que mudou a minha vida e eu fiz essa captação enquanto eu estava de férias. Sim, é possível um assessor de investimentos prospectar mesmo estando nas suas férias. Meu nome é Bruno Ramassini, seja bem-vindo e nesse canal eu ensino você a ser um grande assessor de investimentos. Não tenha medo, já dá um like aqui nesse vídeo e se inscreva para acompanhar todos os conteúdos que eu vou postar aqui. Bom, essa captação que eu vou contar a história para vocês, ela não foi a maior na minha vida, a maior na minha carreira, mas ela foi, acredito que a mais importante. Por quê? Porque ela veio no momento que eu estava começando na assessoria de investimentos e eu estava muito desanimado. Afinal, eu não tinha o resultado que eu gostaria, não estava ganhando uma grana ali que realmente fazia sentido para mim e que me trazia um conforto financeiro. Então eu estava trabalhando muito, me esforçando muito, eu já tinha alguns clientes, mas o resultado financeiro, né, que no final do dia é o que a gente precisa para sobreviver, ele não chegava. E depois que eu fiz essa captação, além de ter vindo um financeiro muito bacana, ela mudou o quanto eu acreditava na profissão e o quanto eu sabia que eu seria capaz. Ela me deu uma autoestima e uma confiança muito grande e depois dali eu tive muitos mais resultados com a confiança que eu ganhei a partir dessa captação. Tá? Tudo começou com uma mudança que eu fiz na minha carreira, que é a colocação de um mínimo para assessoria. Então, na época, né, não tinha, os escritórios ainda eram muito imaturos, não tinha uma assistência, um treinamento tão grande, ainda mais num escritório minúsculo como é do meu, e a gente não tinha muita ordem e parâmetro no que a gente fazia. Então, eu deixava qualquer tipo de cliente entrar, não tinha muito controle sobre isso. E eu já tinha um grande número de clientes, mas eu não tinha um resultado condizente. Então, eu, por conta própria, decidi que eu iria colocar um mínimo na minha captação, que era o mínimo de 300 mil. Falei, não, eu vou colocar o mínimo porque eu já tinha uma basezinha ali bacana de clientes, né? Eu já tinha mais de 10 milhões ali, tava entre 10 e 20. E eu falava, poxa, um cliente abaixo de 300 hoje não faz sentido algum pra mim, como não fazia? Tanto quando eu coloquei o mínimo de 300, quando eu coloquei o mínimo de 1 milhão, era porque eu via que um novo cliente abaixo disso não trazia praticamente nenhum resultado. E eu fui muito reforçado sempre que eu coloquei um mínimo na minha carreira. Primeira vez que eu falei do mínimo de 300 mil, eu estava com uma cliente que tinha 550 mil no total para investir e queria investir 150. E aí eu falei, né, com toda a educação, claro, porque a gente tem que tomar, assim, muito cuidado ao falar isso, não pode ser grosso com as pessoas, mas eu falei que pelo meu momento, pelo atendimento que eu entregava, só faria sentido a partir de 300. E aí essa cliente virou e falou, tudo bem, eu coloco 300 então. E eu saí da reunião falando, caramba, era só fazer isso? E aí, a partir daí, né, eu mantive o mínimo de 300 mil e fui subindo ao longo do tempo. Mas nessa captação que eu vou contar para vocês, eu estava fazendo a reunião com um prospect também, e ele tinha, eu não lembro se 100 e pouquinhos mil ou um pouco menos de 100 mil, né, eu sei que ele tinha em torno de 100 mil. Eu falei a mesma coisa para ele. Falei, olha, no momento que eu estou, né, eu não vou conseguir, né, por causa de X, Y, Z, a gente tem um discurso que a gente usa nesses momentos, eu não vou conseguir te atender. Eu consigo atender a partir de 300 mil. E aí ele virou e falou assim, 300 mil? Bom, então eu vou te apresentar minha mãe. Eu acho que minha mãe pode ser sua cliente. Falei, caramba, beleza. Aí eu já falei pra ele, né, que se der certo com a mãe dele, eu atenderia ele também, né, por atender o grupo familiar. E aí eu peguei o contato da mãe dele e a gente agendou uma reunião para a semana seguinte, 2 semanas depois, não lembro exatamente. Eu sei que era o meu primeiro dia de umas férias que eu iria tirar com a minha, na época, namorada, né? E a gente iria para Capitólio, que é em Minas Gerais, né? Para quem não conhece, aquele lugar que tem uma represa ali, um lago, e você faz passeio de lancha, essas coisas. Enfim, eu ia para lá e agendei a reunião para o primeiro dia que eu estaria de viagem. A cliente é de outro estado também, então, assim, eu nunca vi essa cliente na minha vida e foi agendado por call, por ligação. Na época também era antes da pandemia, então não rolava muito essas calls por Meet, Zoom, ninguém sabia usar, não era muito comum. Então ou a gente encontrava pessoalmente mesmo, ou a gente fazia muitas reuniões, ainda faz, né, por ligação 100%. E isso é importante até para você ter uma pessoa que esteja do seu lado e que te apoie, né? A minha namorada na época, hoje esposa, né, não achou ruim, por exemplo, de eu ter uma reunião com o cliente no primeiro dia das férias. Muitas pessoas podem, né, se incomodar, mas a gente tem que lembrar que o assessor de investimentos, ele ganha comissionado.
Então, poxa, a gente não pode perder uma oportunidade, ainda mais uma oportunidade de um cliente que eu sabia na época, eu não sabia exatamente quanto tinha, mas eu sabia que tinha acima de 300 mil reais, o que para mim naquela época era bem relevante. E eu atribuo essa captação, essa prospecção ter dado certo ao fato de que eu estava muito relaxado, muito feliz ali naquele dia que eu estava fazendo essa ligação, porque eu liguei, né, para ela e assim, estava ali olhando a represa de férias, primeiro dia das minhas férias, né, que não eram longas, iam ser alguns poucos dias, mas eu transmiti muito essa energia boa na ligação. Eu estava muito mais carismático. E eu digo isso de coração para vocês, porque assessor de investimentos não pode ser uma pessoa estressada, irritada, negativa, porque a gente lida com pessoas. Então a gente tem que sempre estar ali relaxado, né? Eu falo assim, assessor de investimentos tem que estar relaxado. Sorriso no rosto, conversa com o cliente, toma um cafezinho, agradece, pede uma indicação, faz uma nova sugestão de investimento. No começo da assessoria, muitas vezes, a gente fica meio robozão, né? Robotizado. A gente é nervoso, fica nervoso ali por causa daquela situação que talvez você nunca tenha passado, mas isso acaba atrapalhando a sua prospecção, porque é muito mais importante não o que você fala, que vocês se preocupam bastante, mas o como você fala. Então, se eu falo, olha, os melhores investimentos são esses, aqueles, pode confiar, vamos fazer, é bem melhor, tem bem mais efetividade de eu estar aqui nervoso e falar, Olha, os melhores investimentos hoje que a gente tem. sabe, o segundo jeito que eu falei aqui tem muito mais ansiedade, muito mais nervosismo. E isso o cliente capta consciente ou inconscientemente e acaba fazendo talvez com que ele não invista com você, não aplique com você. Então eu tava ali, bem relaxado, de férias, falando com a cliente por telefone. A gente conversou por quase 2 horas, né? Sei lá, 1 hora e pouquinho. E detalhe, ela já tinha um assessor de investimentos, tá? Eu falo isso porque muitos profissionais hoje se assustam e se afugentam muito quando o cliente já tem um assessor. Poxa, na minha visão, eu nunca me incomodei com isso, porque na minha visão, o cliente sempre vai ter alguém que atende ele, seja um gerente, seja um assessor. E o que eu vendo não é produto, eu não vendo a corretora, eu não vendo a taxa. Porque se eu vender a corretora, se eu vender a taxa, eu concordo com você. A pessoa já tem um assessor ali da sua corretora, ela tem a mesma corretora, a mesma taxa. Então talvez você não consiga oferecer nada melhor. Agora, quando você vende o serviço, o acompanhamento, o olho no olho, né? O olho no olho assim, no sentido de estar próximo ao cliente, aquilo que você entrega, todo mundo eu posso oferecer um serviço melhor, posso oferecer um atendimento melhor. Então o cliente já tinha um assessor de investimentos, que não entregava nada próximo ali do que eu entregava, né, de acompanhamento, de atendimento, e eu consegui, né, naquele momento, por ligação, ajudá-la a já realizar a transferência de assessor naquele momento. Cara, isso fez as minhas férias serem incríveis, né? Foi uma captação que, para muitos, né, até para mim, depois de um ano depois, não é nada demais, só que foi meu primeiro cliente acima de 2 milhões. Já acima de 1 eu já tinha, mas foi o primeiro acima de 2. Né? Foi uma captação de 2,5 milhões e naquele mês como um todo eu captei 6,5 milhões. Então aquilo mudou o patamar da minha assessoria. Aquilo me fez enxergar a assessoria de outra forma, me fez eu ganhar ali um comissionamento legal, até por outros negócios que eu tinha fechado, mas eu vi também que eu era capaz. Falei, poxa, eu consigo captar, sei lá, 6 milhões no mês. Então, se eu consigo fazer isso um mês, eu consigo fazer isso no outro. E aquilo me trouxe bastante confiança para eu ver que era possível permanecer e ser um grande assessor nessa profissão. E se você quer saber mais como são as férias de um assessor de investimentos, eu vou deixar aqui nessa tela um vídeo para você conhecer mais. Tem um vídeo que eu falo exclusivamente sobre isso. E na próxima segunda-feira de quando está saindo esse vídeo, tá? Eu vou fazer uma live sobre concorrência na assessoria de investimentos, né? Eu falei que essa foi uma cliente que veio de outro profissional, né? Ou seja, era um concorrente. E eu vou falar mais sobre isso na live que eu faço a segunda-feira. Então, já clica, ative o lembrete, eu te espero lá. Se você chegou até aqui e não está inscrito, clica no botãozinho, clica no sininho aqui, se inscreva e deixa um like para dar aquela fortalecida. Valeu!